Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Med Ensina. Hoje eu sou o Arthur, né? Eu sou o Arthur, essa é a Larissa. Eu sou o Arthur, ela é a Larissa. Estamos aqui com mais um episódio para vocês, na expectativa de realmente passar para vocês toda a experiência que o convidado hoje tem para dar para nós como estudantes e até profissionais aí da área da saúde já especialistas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Med Ensina. Hoje a gente tem aqui a presença ilustre do nosso Dr. Tiago Castro. Obrigado. Ele é pediatra, vai falar pra gente um pouquinho sobre essa área. Acho que hoje... Não dá pra esquecer da galera que não segue nós. Se inscreve aí no canal, Você viu? que não segue. Você que não segue, segue a gente. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like. Segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @medicinaoficial podcast oficial. No nosso TikTok também, lá a gente sempre posta uns videozinhos. Uns curtinhos, né? Uns cortezinhos. Uns pedacinhos do inteiro aqui. A gente tá no YouTube, no Spotify. Amazon Music. Amazon Music. Tem tudo. Que barato. Deezer, tamo em tudo. Olá, pessoal. Obrigado. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso podcast. Eu tô me divertindo aqui, que eu tô vendo dois estudantes e tá dando uma nostalgia boa. E estão todo mês, às vezes, ainda travados. A gente é meio travadinho. Eu falei, nossa, que bacana. Que legal, que legal. Parabéns, né? Vocês já estão saindo fora da curva, né? Enquanto outros não estão aqui, outros não estão se dedicando a buscar levar, vocês estão fazendo já a diferença. E isso naturalmente trará retornos para vocês. Os primeiros vídeos que eu fazia na rede social era assim, tudo travado, você se perdia. E hoje a gente fala com uma naturalidade porque é treinável. Algumas habilidades, elas não podem ser conquistadas. Então o Arthur, não vamos ser jogadores de futebol. Queira ou não queira, nós não iremos ser jogadores de futebol. Mas quase tudo é treinável. A oratória, o ensino, a prática de algum acesso central, acesso intraósseo. Então, tudo isso é praticável, né? Então, parabéns para vocês e está sendo uma honra estar aqui. Estou feliz genuinamente. Muito obrigado, doutor, por ter vindo. Pra gente é legal, porque igual como estudante, você como já uma especialista, passar pra gente como é que foi todo esse caminho, como é que teve você as suas experiências aí nesse meio todo. Pra gente é muito gratificante, pra galera que tá assistindo também. Legal. Uhum. Doutor, eu queria começar perguntando para você o porquê que você escolheu a pediatria. Perfeito. Eu escolhi a medicina e a pediatria eu acho que foi apenas uma consequência, né? Na minha jornada de trabalho eu comecei muito cedo. Eu comecei com 10 anos limpando o chão de uma farmácia. Limpava chão, prateleira, levava entregas, fazia ali o pagamento na lotérica. Então, eu vivi a saúde desde muito pequeno. Então, a gente via ali passando antibiótico, passando anti-inflamatórios, corticoides. E a farmácia, ela permite isso, principalmente a farmácia de 20 anos atrás. Hoje existe uma série de regras que distancia o balconista, o farmacêutico, do que aquilo que outrora que era a medicina. E a medicina realmente de acolher aquela pessoa, orientar, medicar, prescrever, e não estou dizendo que estava certo, mas eu cresci nesse ambiente. Então, quando eu comecei fazendo esse acompanhamento de farmácia, foi assim durante alguns anos. Chegou um certo dado momento, que eu tinha 15 anos, que a gente já fazia algumas coisas que cidades de interiores nos permitem. Então, eu fazia sutura com 15 anos de idade, eu fazia lavagem otológica com 15 anos de idade, eu fazia retirada de cisco. O pessoal queimava o olho com aquela solda, de fazer solda, né? Faz a queimadura no olho. Estava lá a gente passando um colírio anestésico, passando um corticoide, um antibiótico, fazendo 2 tampão nos olhos. E era isso. Então, foi muito natural fazer medicina. E aí eu entrei na medicina, formei médico e no período que eu fiz residência, no período que eu fiz a medicina, eu me aventurei em alguns postos de saúde de forma voluntária.
E aí, Os famosos estágios. Né? Exato. E eu fui de voluntário. Eu tinha um posto de Porto Velho, Rondônia, chamado Ana Adelaide. E nesse posto de saúde tinha uma pediatra muito boa. Eu falei, posso te acompanhar? E aí, basicamente, no meu 5º ano, no meu 6º ano de faculdade, eu acompanhei muito a pediatria, mas muito mesmo. Quase todo sábado eu estava lá. Quando eu me formei, lógico, eu fiz algumas capacitações como o ACLS, o PAUS, Transporte Neonatal de Alto Risco, Reanimação Neonatal de Alto Risco, esses cursos da Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, e eu fui para o interior trabalhar. Então, mesmo sem ser pediatra, vinha muita demanda de pediatria. E o plantão pediátrico geralmente é o que paga melhor. Então, uma coisa puxa a outra. Como era o melhor plantão, era um plantão que pagava melhor, que tinha mais necessidade, e eu não tinha, teoricamente, uma maior concorrência. Porque os outros colegas não sabiam fazer pediatria. E eu sabia fazer sala de parto, mesmo sem ser pediatra, me sentia seguro, sabia fazer acesso intraósseo, sabia conduzir uma sala vermelha. E eu trabalhei durante quase 2 anos sem ser pediatra, fazendo pediatria. Lógico, nesse período eu sabia que em algum momento eu poderia ser cobrado, então me aprofundei em estudar, fui fazendo tudo quanto é curso de capacitação, participando de congresso, seminário. Neste período fiz uma pós-graduação também em pediatria e aí uma coisa, como eu disse, puxou a outra. Depois eu apenas entrei na residência para solidificar o processo de aprendizado. Ô, doutor, uma coisa que eu tenho muita dúvida é com a relação do atendimento. Porque eu cheguei a fazer estágio de pediatria e o que eu fiz foi meio clínico só. A gente basicamente fez a puericultura ali, fez exame físico. Sim. E aí, como é que é essa diferença entre atender ali a emergência da pediatria e... Depende da emergência, né? Eu sempre atendi porta vermelha. Então, antes de eu atender basicamente autismo, eu sempre fui para hospitais. Então, eu fazia atendimento terciário. Então, o que eu atendia era emergências. Claro que a emergência de criança é muito difícil você pegar uma criança que teve um acidente de carro feio ou uma criança que teve um traumatismo importante. O que a gente atende mais? Disfunções respiratórias. Isso é muito recorrente. Então, aquela criança vem com a disfunção respiratória, ela está lá com a saturação de 80, ela está a ponto de fazer uma parada cardíaca secundária, uma deficiência respiratória, e a gente corrige essa deficiência respiratória, essa disfunção respiratória, assim, em questão de 6 horas, a criança está correndo, pedindo para comer. Pediatria é diferente. Existem muitas queimaduras, né? Principalmente no sul, as queimaduras de chimarrão, que tem muita queimadura. Naturalmente, existe também os traumas. A criança cai, tem muito TCE, né? Então, a criança cai da cama, cai do berço, cai da própria altura. Então, a gente tem muito traumatismo. Então, queimadura, traumatismo, as gastroenterites, a gastroenterocolites, né? Como um todo, que faz com que aquela criança desidrate. Você chega ela ali no pronto atendimento e ela não tem perfusão periférica. Já aconteceu da gente não conseguir acesso venoso para essa criança, a gente pega um acesso intraósseo nela, faz volume intraósseo, 2 horas depois a criança está pedindo comida. Então, a emergência de criança é um pouquinho diferente. É que vocês, talvez nesse momento, estão passando mais em pronto atendimento, em unidade básica de saúde. É isso que eu passei. Que é a puericultura. Então, vocês estão lá olhando o remédio de verme, vocês estão lá orientando sobre desenvolvimento, estão olhando atrasos globais dessa criança. Então, é uma dinâmica um pouco diferente, tá? Claro que você vai conseguir identificar desnutrição, que é muito importante, mas você geralmente não atende emergência em unidade básica de saúde. Então, provavelmente, no 4º ou no 5º ano dos estágios, né, vocês devam participar mais de pronto atendimento. Sim. Lógico, né, gente? Tem de todo tipo de situação quando você está no pronto atendimento, desde parada cardíaca infantil, desde fraturas. Então, sei lá, eu já tive casos que o pai, sem querer, passou em cima da criança, quebrou as 2 pernas. Então, é uma fratura óssea. Então, você começa a atender mais coisas quando você está na sala vermelha. E essa parte da pediatria eu até gostei do negócio da puericultura. Sim. Porque ver o desenvolvimento craniano, aí você tem que fazer todo... Desde o dia que você decidiu nascer... Então, vamos lá. Mãe, como é que foi para decidir nascer? Pior que é verdade. Tem essa parte, né, doutor? De você... Se foi planejado ou não a gravidez, tem tudo isso. Pode parecer um pouco estranho. O que eu vou falar aqui talvez até seja um pouco caloso aí para algumas especialidades. Mas a pediatria é a especialidade mais importante que existe.
Digam o que digam. É a especialidade mais importante que existe. Porque é o seguinte, todas as outras estão tentando basicamente corrigir um erro ou estão tentando melhorar alguma coisa que foi por decisão, que foi por uma dificuldade anatômica, fisiológica. A pediatria é a única especialidade que permite você planejar a vida de um ser humano. Você pode cuidar desde os pequenos detalhes, e aí a gente começa na gravidez mesmo. A gente consegue cuidar dos primeiros anos de vida, a gente consegue inserir valores, virtudes. Vamos pensar o seguinte, vamos pensar hoje nos acadêmicos de medicina que têm dificuldade de se ser consistente nas leituras. Isso é tratado na infância. Se a gente dá uma boa orientação, se a gente pega ali... Pessoas que estão... claro que uma coisa não exclui a outra, não é correlação, né? Mas pessoas que estão hoje no crime, que estão hoje no tráfico, são pessoas que não tiveram bons valores e virtudes na infância. E na infância a gente consegue fazer isso. E talvez o pediatra seja o guardião dessa família. Então, nenhuma especialidade pode tocar tanto a alma quanto a pediatria. Desde o primeiro dia de vida, diria desde antes de nascer. Então, a especialidade mais importante que existe é a pediatria. Ela está diretamente ligada à forja do ser humano. Todas as outras a gente lapida, ela forja. Doutor, eu até estava conversando uma vez com um outro doutor, só que era de... Acho que ele fazia um pouco mais dessa parte de... antes da dor, né? Da dor, tratamento da dor. E aí ele estava comentando comigo que tem até uma parte que é da criança, que é, por exemplo, da criança não deixar a criança tomar banho com o pai, porque isso pode causar com que a criança tenha alguns pensamentos de que ela é... Assim, ela sempre se coloca em segundo... É mais complexo que isso, né? Quando nós estamos falando de criação de filhos, e aí é um outro assunto, mas é pertinente à pediatria, a exposição à nudez para uma criança, ela é prejudicial. Claro que um filho de 1 ano e meio, de 2 anos que toma banho com seu pai, ele não tem muito discernimento. Mas um filho de 5 anos que continua tomando banho com seu pai não me parece coerente. Por quê? Todas as pessoas estão falando ali, olha, nós temos que proteger as crianças da pedofilia, nós temos que proteger as crianças desse mundo corrompido. Mas você naturaliza a nudez? Agora, quando você causa distanciamento da nudez, quando aquilo gera estranheza, a criança olha alguém pelado e fala, nossa, isso eu não vejo, isso é estranho. Agora, as crianças têm 7, 8 anos tomando banho pelado com seus pais. As crianças estão dormindo com seu pai e com sua mãe. Outro dia eu atendi uma história de abuso de pai com filha, que ele dormia na cama com a sua filha. A mãe saía para trabalhar de manhã e ele ficava ali na sua cama. E aquela criança junto. Claro que existe todo um contexto na história desse homem e que não pode ser justificado a sua ação por isso. Ele foi uma pessoa também que sofreu abuso. Em vez de romper este processo danoso, ele manteve esse processo danoso. Mas era isso. Era um homem, via uma menina de 5, 6 anos ali. Ele tinha aquele tesão de manhã de urina, que nós homens sabemos que é. A gente tem vontade, às vezes, de urinar de manhã, a bexiga faz pressão e a gente acaba tendo ereção. Uma coisa puxa a outra. Ah, Tiago, mas significa que crianças que dormem na cama com seus pais serão obrigatoriamente... Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas... é mais comum, é mais factível que isso aconteça quando a gente cria oportunidades. Até porque nós somos falhos como seres humanos. Nós falhamos, nós somos carnais. Então, homens, mulheres, a gente precisa dar os devidos lugares às coisas. Filho é filho. Filho não dorme na cama com o pai e com a mãe. Não tira o espaço do pai e da mãe, porque também, senão, não é cultivado a intimidade diariamente do marido e da esposa. A criança tem 7 anos, 8 anos, então tem 7, 8 anos que esse casal não dorme mais só os dois para falar do que queira, para fazer o que queira. Diminui a intimidade, aumenta a possibilidade de outras coisas. Infelizmente, a pornografia é algo muito comum nesse mundo moderno. Esse homem está na pornografia, aí consumindo a pornografia, há uma falta de coesão do que é real e que é fantasia, e aí ele tenta trazer aquilo para dentro do casamento, só que aquilo ali são personagens, e aí não há satisfação e felicidade dentro do casamento. Então é muito mais amplo que só tomar banho pelado com seu filho. É realmente entender o papel de cada um.
Quando a gente estava conversando, ele explicou essa situação, era principalmente por conta do órgão também, né? Ter a estranheza de que o órgão é diferente, muito maior do que o da criança, e às vezes acabar causando um trauma ali na criança com relação à diferença ali, né? É muito subjetivo, né? A gente não consegue estratificar isso. Se tem algum estudo falando isso, a gente tem que considerar qual a idade que isso aconteceu. Uhum. Porque, como eu falei, uma criança de 2 anos, ela não está olhando isso. Uma criança de 5 anos tem que entender qual que é o discernimento dela, o que ela está avaliando, como é esse banho com o seu pai, com a sua mãe. Mas, assim, eu não recomendo que pais ou mães, né, tomem banhos pelados, fiquem nus na frente dos seus filhos, tá? Uma certa idade, nos primeiros meses, no primeiro, segundo ano, eu não vejo grandes problemas. Mas depois disso, eu acho que deve ser restrito à nudez da criança. Doutor, também com relação à parte da pediatria, que é uma dúvida que eu tenho também, para fazer a residência da pediatria, quais são as residências que você tem que fazer antes? Tem que fazer alguma? Não, a gente faz, lógico, a medicina e aí você tem acesso direto à pediatria, né? Esse acesso direto é por prova, né? Então, nós fazemos prova, prestamos prova e aí você vai fazer a residência. Existem as subespecialidades e essas subespecialidades aí precisa da pediatria. Então, para eu, por exemplo, fazer a gastropediatria, eu preciso primeiro ter feito pediatria e depois vou fazer mais 2 anos de gastropediatria. Hoje, a residência de pediatria, na maior parte das faculdades, dos centros, né, são 3 anos. Eu acho que ainda existe um ou outro que são 2 anos, mas hoje já passou para 3 anos. E aí, nessa parte da pediatria que você faz, você pode simplesmente atuar tanto na parte da emergência quanto na parte da clínica normal? O pediatra, ele sai apto a fazer todo tipo de atendimento para criança. Desde o pronto atendimento, a unidade básica de saúde, sala vermelha. Acontece que dependendo da quantidade de experiências que você tem na sua vida, te deixa apto ou não para fazer tal coisa. E também tem um pouco do que é o teu perfil. Então, perfis mais arrojados, mais aventureiros, às vezes também pode se complicar, mas naturalmente eles são expostos a mais desafios e experiências. Então, se você é aquele aluno que todo mundo fala, quem vai fazer o acesso intraósseo? Você, não, deixa o outro. Mas sempre tem um que está lá, eu vou. Então, naturalmente, aquela pessoa ela vai ter mais experiências. Eu lembro que quando eu me formei, tinha muitas coisas que eu não havia feito durante a formação. Esse é o maior medo da galera, Não tenha dúvida. Terminar o internato e não saber tudo. Né? E, na verdade, você vai saber muito pouco, vocês vão perceber. Mas vocês vão saber o pouco necessário para te dar a base para conquistar o muito. Então, quando eu me formei, eu não tinha feito acesso intraósseo. Quando eu me formei, eu não tinha feito intubação orotraqueal que não fosse em bonecos. Ou em pessoas que já haviam estado em óbito. Que é o maior medo, o medo do estudante. Exato. A intubação. Até porque o acesso intubação orotraqueal, a gente precisa ser rápido. Então, não dá para a gente ficar testando ali com estagiários, com acadêmicos, enfim. Mas existem cursos, né? O próprio ACLS, ele é um curso que te permite treinar um pouco mais. E aí, quando aparece essa oportunidade, é você colar em alguém que sabe, quando você é médico, ter a humildade de falar, olha, eu nunca fiz, mas tenho vontade de entender, de fazer, eu sei toda a teoria. Deixa eu tentar a primeira? Fica aqui do meu lado. Tenta a primeira, não deu, passa para o outro. E vai tentando a primeira. Você vai chegando no momento que você vai pegando fluência naquele comportamento, né? Desculpa, fluência naquela habilidade. Então, colegas acadêmicos, tenha paciência, mas não seja passivo demais, né? Por quê? Porque tem um time. Se você se forma, entra no mercado de trabalho e começa a dizer não se aventura, não no sentido que você tem que fazer do teu paciente uma pessoa que vai ser uma experiência, mas não se aventura de falar, eu tenho que fazer, eu tenho que me aventurar a fazer, eu não posso ficar nessa minha inércia. Você vai perceber que depois de 3 ou 4 anos você não consegue meio que pegar mais esse foguete. Porque você já causou tantas objeções e medos e você se sente tão insegura porque você nunca fez e você saiu desse modo acadêmico para um modo agora de comodismo, onde você está. E aí você literalmente pode não ajudar um familiar à sua volta. E às vezes, igual a gente estava falando, ontem eu estava fazendo estágio.
Inclusive, pediram para mandar um abraço para todo mundo da interna aí que me ajudou, deu estágio, me explicaram muita coisa. E aí ontem ele falou assim, ó, tem um pontinho simples para dar. Já fez? Não, mas eu já vi os vídeos. Aí ela, vamos lá, eu faço o primeiro, são 2 pontinhos, eu faço o primeiro, você faz o outro. Aí eu, tá bom. Aí ela foi, aí ela olhou pra mim assim, aí eu falei, olha, não sei se eu tô 100% seguro de fazer o outro. Aí ela, tá bom, vou fazer esse aqui, se aparecer mais um é só você que faz. Aí eu, tá bom. Aí assisti ela fazendo, infelizmente não apareceu, mas vai ter outras oportunidades, agora eu sei, né? E aí, isso é a melhor parte mesmo. Quando a pessoa, principalmente eu tava falando isso pra elas. Ontem, se elas não tivessem falado assim, ó, cara, você tem que fazer. Eu sei que você não sabe, tá com medo, é a primeira vez, mas vamos lá, tenta fazer alguma coisa assim. Aí ontem eu passei uma sonda, né? A sonda vesical também, eu tava morrendo de medo e passei. Mas foi na base de se aventurar, vai tem que colocar a mão na massa. A gente precisa pegar a experiência, precisa pegar a prática, né? Essa parte é importantíssima. É por isso que eu fico arranjando um monte de estágio. Você também. A gente volta de férias. Doutor, oi, tudo bem? Tá passando na rua assim, você é doutor, não é? Você não quer me dar uma oportunidade de assistir? É isso aí. É assim que a gente faz. E aí, doutor, nessa parte da pediatria, que você estava falando bastante dessa parte da emergência, como é que você se achou ali entre essa linha da emergência e da clínica? Como é que você fez para decidir entre os dois? Eu sempre fui uma pessoa de execução. Eu sempre fui uma pessoa de resolutividade. E me parecia uma coisa muito mais palpável eu pegar um paciente, estabilizar esse paciente e encaminhar esse paciente, por exemplo, para internação ou para um outro serviço. Então, eu sempre fui muito dinâmico, talvez pelo meu temperamento. Eu sou uma pessoa sanguínea, para quem não entende de temperamentos. Lembro disso em psicologia. Exato. Então, eu não sou metódico, eu não sou melancólico, eu não sou fleumático. Então, para mim era muito gostoso fazer emergência, tá? Ficar com um paciente por meses e meses e meses, para mim não é algo que me atrai tanto, tá? Então, eu nunca fiz unidade básica de saúde. E eu já passei em serviços para fazer unidade básica de saúde, mas eu não conseguia me ver todo dia no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Sim. E não há nenhum problema estar todo dia no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, porque tem gente que se sente melhor dessa maneira. Sim. Eu me sinto mais confortável em não saber exatamente o que eu vou fazer. Eu preciso só chegar lá e ver o que vai acontecer. Então, por isso que eu optei por fazer emergência. Essa parte da clínica que você estava falando, de acompanhamento, a pessoa já chega assim, ela já veio lá umas 300 vezes, você já sabe a história dela inteira, completa. É quase medicina da família, né? Sim. Mas tem profissionais que optam por isso, creio eu, que seja pelo... Eu acho que dá uma certa liberdade para você ter uma vida assim mais com a família e ter um tempo a mais, né? Eu acho que nenhum e nem outro. Eu acho que depende do profissional. As pessoas falam, não, vou fazer unidade básica de saúde porque eu vou ter mais qualidade de vida. Depende. Ou vou fazer pronto atendimento porque eu não levo nenhum problema para casa. Depende. Eu não vou fazer consultório porque também vai ser melhor e aí tudo depende, né? No consultório você vai dar o telefone para as mães. No pronto atendimento, você vai trabalhar sob pressão. Lá na unidade básica de saúde, você vai trabalhar, de certa forma, com uma questão de rotina, muito monótono. Então, tudo depende de você. É como você absorve essas coisas. Na vida acadêmica, na vida médica, você tem momentos que você percebe que está te fazendo mal. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu tinha, acho que pouco menos ou 30 anos de idade, eu estava num plantão e as mães vão ao plantão, é natural, por qualquer coisa. E tá tudo bem, é a informação que ela tem. E certo dia foi uma mãe às 3 da manhã, por uma tosse ou por mais um dia com o nariz escorrendo ou qualquer coisa dessas onde se repetia todos os dias. E para nós que somos médicos, a gente sabe, cara, esse é um nariz escorrendo. Venha às 8 da manhã, não às 3 da manhã. E não por conta de nós médicos. Mas você está tirando seu filho 3 da manhã da tua casa. E você está colocando ele no hospital às 3 da manhã. Esses tempos eu fiz um estágio na UPA, né? E de madrugada. E aí apareceu, 2, 3 horas da manhã, a mãe trazendo a criança com
tosse ou com mão, pé, boca. Por que não trouxe durante o dia? Exato. Mas talvez porque durante o dia ela trabalhasse, porque... 3 horas da manhã. A gente nunca sabe, né? Eu sei que elas vão e a gente não consegue controlar isso. Isso é natural. Mas, como eu me sinto diante disso, é o que pode fazer a diferença na minha qualidade de vida. Então, eu tive um burnout. Eu tive 2 ou 3 burnouts na minha vida e um desses foi neste dia. Porque já vinha assim de uma sucessão, era inverno, uma sucessão de dias de mães indo de madrugada por coisas desnecessárias e eu comecei a sofrer. Eu comecei a ficar mal, falar, nossa, de novo mães aqui a essa hora, por isso e por isso. E depois eu falei, quer saber, eu nunca mais vou ficar ruim por conta disso. Chegava a mãe e falei, tá bom, só vou. E comecei a ficar feliz com isso. Então, é essa mentalidade que o médico tem que ter. Você está sendo pago para estar ali. Só que também tomem cuidado, pais e mães, porque esse argumento, mas ele está sendo pago para estar ali. Depende, ele está sendo pago, eu estava sendo pago para atender emergências, para salvar vidas. Minha pergunta para você, mãe ou pai, ou para qualquer um que possa fazer uma reflexão é: o que você quer como atendimento? Um profissional que está mentalmente bem, descansado para atender uma emergência. Emergência, às vezes, fica 3 horas numa emergência. Sim. Ou você quer um profissional fadigado de ter atendido catarro, atendido miçanga no ouvido de 2 semanas, unha encravada há 3 semanas e você está indo às 2, às 3 da manhã. Eu, como pai, eu quero uma equipe que esteja mentalmente bem, que não esteja sob forte estresse por coisas que não fazem menor sentido. Então, para eu mostrar as duas faces, né? A gente sobrecarregar o serviço, sobrecarregar o profissional, eu perco qualidade dele. E aí ele vai errar a dose de alguma coisa. Ele é um ser humano. Exatamente. Inclusive, eu tava vendo uma pediatra que ela falou que ela experimenta os remédios. Você viu essa daí? Eu tomo tudo. Você experimenta os remédios? Também? Lógico. Como é que eu vou saber o gosto? Todos os medicamentos que eu passo, eu experimento o sabor, eu experimento como funciona, eu experimento o efeito. Eu passo medicamentos controlados para as crianças. Eu tenho que tomar para saber como é isso. Mas é pelo sabor? Ou pelo sabor e pelo efeito também. Eu falo, então é assim que eles se sentem quando eu passo isso aqui. Aí você fica meio, deixa eu dormir. Então, isso aqui dá sono. Então, eu geralmente já fiz. Hoje eu já não experimento porque acabou minha cama de remédio, né? Mas é uma coisa que eu acho que é importante. Você tá passando de... médico filha da mãe passando de pirona, gotas para criança. Filha da mãe. Esse troço é horroroso o sabor disso. Né? Então, poxa... passa injeção, passa intramuscular em criança. Será que não tem nada que dá pra gente fazer sem ser intramuscular? Né? Passa intramuscular, medicação que dava 1 dose, só passa 5 doses. Filha da mãe de novo. Então, eu acho que a medicina tem que ser bem feita mesmo. Eu lembro, inclusive, um gostinho que assim é da minha infância. É o tal do AS, que você já tomou, né? O AS é aquele que ele derrete na boca, assim. Sei. Ele é gostoso no começo e no final ele fica meio ruimzinho. Mas ele é muito característico, assim. Você lembra? Quando você fala... Inclusive, quando hoje eu em dia tava já não se usa muito AS, mas na nossa AS do ácido acetil salicílico, né? E aí, meu pai é cardiopata, então ele toma o AS também. Só que daí eu ficava pensando... Quando eu comecei a fazer medicina, eu comecei... Mas por que eu tomava AS e ele toma AS? Se o pai do problema do coração e eu era criança, a gente não sabe a diferença, né? Doutor, você estava falando, né? Que aí você fez a residência em pediatria, 3 anos, e depois você fez subespecialidades. Sim. Aí quais você fez? Quanto tempo? É uma curiosidade que acho que todo mundo tem. Eu estava bem. Eu morava no Rio Grande do Sul. Eu estava bem atendendo os pronto-atendimentos. Eu fazia só hospital terciário, então eu acho que é o desejo de qualquer médico que atenda emergência. Ou seja, eu não fazia porta aberta, eu só fazia porta fechada. Então, tudo que tinha de pior ia para o meu hospital. Mas, tudo que tinha de pior era 2 ou 3 pacientes por dia. Então, isso era muito bom. Só que era 2, 3 pacientes que te demandava 2, 3 horas. Mas isso é muito agradável, né? E nesse meio tempo, eu tive um filho e esse filho veio a receber um diagnóstico do transtorno espectro autista. Depois que ele recebeu o diagnóstico, eu percebi que estar no plantão não fazia muito sentido, porque eu não estava em casa. E quando eu tinha apenas uma esposa, a gente se flexibilizava, mas agora a gente tinha que levar nas terapias, a gente tinha que participar. Ele tinha que ser levado, exposto a muitos estímulos sensoriais, motores, sociais.
E aí eu decidi migrar a minha carreira. Falei, vou jogar tudo isso pro lado e vou começar a fazer consultório. Porque o consultório eu sabia que eu ia ter um horário de entrar, horário de sair, de segunda a sexta-feira. Eu poderia estar finais de semana, não iria trabalhar à noite. Então, eu comecei também a me capacitar para atender o espectro. Então, fui fazendo pós-graduação, a gente está fazendo mestrado, muitos congressos, palestras, eventos, formações, enfim. Então, fiz uma série de formações para atender autismo, né? Que essa tem sido a minha jornada nos últimos 4 anos. Mas, na época que eu fazia emergência, todos os cursos de emergências que aparecia eu fazia. Então, como eu falei, desde a CLS, PAUS, cursos de reanimação neonatal, cursos de suporte ventilatório, saber usar uma VNI, saber regular bem um respirador, porque é uma dificuldade. Intubar um paciente não é nem tão difícil quanto regular o respirador. Regular o respirador para corrigir se é acidose metabólica, se é alcalose respiratória, se é acidose respiratória. Então, tudo isso, a gente coloca quanto de volume, quanto é essa PEP, quanto é essa PIP. Então, isso era a parte que é legal, né? Atender emergência é um barato, gente. É assim, corrigir hiponatremia, corrigir hipopotassemia, né? Hipotassemia e hipopotassemia, já vai saindo dos termos, eu vou esquecendo, né? Hipocalcemia. Então, é muito bacana você pegar um paciente que você recebe ele, um nefropata, todo descompensado, e um pH baixíssimo, e ao final de 12 horas de plantão ele está lá com diurese, está respirando, saturando bem, enfim. Então isso é bem legal. Então a formação do médico ela nunca para, depende para onde ele vai. Quando eu comecei a atender consultório, eu comecei a estudar puericultura novamente, que eu não estudava há 3, 4 anos. Falei, deixa eu atender puericultura, deixa eu estudar puericultura. Aí vai comprar livro de puericultura, vai começar a participar dos congressos de puericultura. Acho que esse é o caminho natural de muitas pessoas. É para onde você está, né? Doutor, sobre o autismo, quais profissionais podem diagnosticar autismo em uma criança? Vamos falar dos profissionais médicos, né? Porque tem outros especialistas e terapeutas. Na teoria, todo médico deveria diagnosticar autismo. Na teoria. Mas todo médico que atenda criança e seja responsável por vida de crianças. Então, vamos pensar no cardiologista. O cardiologista ele não tem que fazer atendimento de autismo, a não ser que ele é um cardiologista que assumiu um compromisso na unidade básica de saúde onde ele faz puericultura. Aí ele tem que saber. Então, depende do seu ofício. Então, o médico da unidade básica de saúde deveria fazer diagnóstico de autismo, o pediatra deveria fazer diagnóstico de autismo, o neurologista infantil, o psiquiatra infantil e, lógico, profissionais que trabalhem diretamente com isso. Então, otorrinolaringologista, geneticista são algumas especialidades que deveriam fazer. Por quê? Porque a prevalência é altíssima. É 1 para 36. Então, algo que é 1 para 36, se você atende 20 pacientes, 10 pacientes num dia, a cada 3 dias você deveria estar fazendo um diagnóstico. Simples dessa maneira. Doutor, e essa parte do diagnóstico do autismo, tem uma linha muito tênue entre ele ou tem algumas coisas assim que são meio que padrões para você diagnosticar ele? O autismo tem muitos níveis. Eles são pelo menos 3. E esses níveis, eu vou até melhorar, tá? Quando você fala dessa linha tênue entre comportamento típico e comportamento atípico, o autismo ele tem níveis. O autismo ele é espectral. Então, eu posso ter um paciente nível 1 de autismo que ele é totalmente do outro paciente nível 1 de autismo. Assim como eu sou diferente de vocês, seres humanos são diferentes. Então, esperar o mesmo comportamento para um e para o outro, falharemos. Claro que existem sinais clássicos, e esses sinais são principalmente falta de contato visual, dificuldade na conversação, dificuldade na socialização, maneiras de brincar diferentes, atípicas, ritualísticas, pode ter hiper ou hipossensibilidade, dificuldade com textura, som, claridade, tato, olfato, atrasos motores, um monte de comorbidade que vão desde transtornos gastrointestinais, entre outros. Então, sim, existem sintomas clássicos que são bem diferentes de um comportamento atípico, mas também nós temos autistas nível 1 de suporte de alto funcionamento que para boa parte da população passa batido, mas ele tem as suas dores e tem os seus sofrimentos. E essas dores, esses sofrimentos não devem ser banalizados.
A gente costuma dizer que o autista nível 1 de suporte tem as suas limitações banalizadas e o autista nível 3 de suporte os seus potenciais desacreditados. A gente tem que acreditar que o nível 3 de suporte irá evoluir a tal maneira que ele consiga a independência, isso é verdade. E a gente não deve banalizar o autista nível 1 de suporte, pois a banalização dos seus sintomas pode trazer ele para o nível 2 ou nível 3 de suporte. Ah, pode evoluir então. Pode evoluir e involuir, né? Então, pacientes que melhoram e pacientes que pioram. A gente fala bastante o diagnóstico em criança, né? Mas em relação ao diagnóstico em adulto, que é um pouquinho mais complicado, né? Sim. Vamos pensar da seguinte maneira. Se esse adulto nunca recebeu o diagnóstico, é porque ele tem um nível de funcionamento muito bom. Se ele não tivesse esse nível de funcionamento, ele não estaria na faculdade, ele não estaria no mercado de trabalho. Claro que só ele sabe a carga que ele tem, tá? Porque autistas têm mais depressão, ansiedade, aumento da ideação suicida. Eles se matam mais. Autistas se matam mais. Autistas têm mais dificuldade de se manter em relacionamentos, eles separam mais, principalmente porque eles não se compreendem. Então, isso existe. E o outro grupo de autistas, aqueles que têm muito nível de comprometimento, a sociedade não está vendo eles. Eles estão trancados dentro das suas casas, eles estão presos, eles estão lá sem que você se incomode com ele, porque ele não está solto na sociedade. E isso também deve ser corrigido. Com o aumento da informação, a gente consegue compreender que agora a gente pode entender o nosso diagnóstico. E também há muitos fatores que corroboram para que a gente tenha mais diagnóstico agora na vida dos momentos atuais, né? E são fatores principalmente ambientais. Então, os fatores ambientais influenciam no diagnóstico. Lembrar que o autismo é genético e nós nascemos com ele. Sim. Só que nós sofremos influência ambiental intraútero. Então, sim, é muito comum a gente ter diagnóstico agora na vida adulta, principalmente numa vida de subdiagnósticos. Essa paciente com 12 anos recebeu o diagnóstico de ansiedade, com 15 de depressão, com 17 de bipolaridade, com 21 de esquizofrenia, sabe? Uma soma de diagnóstico. E aí, quando ela vai lá, fala, eu só sou autista. E não que ser autista é uma coisa boa, porque olha a quantidade de sintomas que ela tinha. Doutor, e você acha que, assim, na atualidade, a gente percebe hoje que aumentou muito o número de diagnóstico? Você acha que isso é relação porque aumentou um tanto de informação que a gente tem sobre o autismo? Sim. Porque no passado as pessoas não se importavam tanto? Existem mais autistas hoje por muitos fatores. Primeiro deles, a informação. Pessoas como eu, vocês e entre tantos outros estão levando a informação, flexibilizando ela, falando dos sinais, sintomas, enfim. Uma segunda parte é que mudou os critérios diagnósticos desde 2013. Algumas coisas não faziam parte do transtorno espectro autista que hoje faz. Então, a gente ampliou isso. Mas também existem mais diagnósticos mesmo. O diagnóstico de autismo é mais prevalente porque nós temos fatores ambientais influenciando a genética do autismo e aí, naturalmente, temos mais casos. Você falou que é um fator genético, né, o autismo. E a gente consegue diagnosticar isso ainda quando o paciente está na barriga da mãe dele? Ou... Não. Seria interessante essa pergunta. Existem alguns exames, por exemplo, existe um teste de triagem de contato visual. É um software que avalia a quantidade de contato visual do bebê nas primeiras semanas de vida. Então, ele já consegue fazer uma predisposição ao diagnóstico. Existem algumas coisas que a gente acredita que um pequeno espaço de tempo vai facilitar com que a gente tenha mais diagnóstico para que a gente possa fazer um tratamento mais cedo, tá? Mas ter a genética não confere a casualidade do caso. Vamos pensar o seguinte: seu avô tem diabetes ou seu pai? Minha avó. Tá bom. Você tem a genética da diabetes, provavelmente. Mas você é diabético? Não. Ainda não. Isso é a genética. Então, ter a genética significa que você tem o gene da diabetes, mas você não é diabético. E o que vai fazer você ser diabético? Uma soma de fatores e sintomas. Então significa que uma soma de fatores e situações vão fazer com que eu me torne autista depois? Não, porque o autista ele nasce autista, é principalmente intraútero. Então, ter uma alteração genética
não obrigatoriamente vai fazer com que você tenha o autismo. Então, se eu fizer um exame e aparece o gene do autismo... E é uma alteração cromossômica? Não. A gente tem várias alterações. Eu tenho o autista que ele pode ser cromossômico. O que seria o autista cromossômico? Eu tenho uma alteração lá no cromossomo 12, no cromossomo 18, no cromossomo 21, por exemplo, a trissomia do 21. Então, quando eu tenho uma alteração importante no cromossomo, é mais comum que eu tenha o autismo. Mas a gente pode ter alterações em microdeleções ou microduplicações, aí a gente está falando de CGH-Ray. Eu posso ter os genes específicos, aí a gente avaliaria com o exoma, o genoma. Existem pelo menos 600 a 1000 genes menores, mas poderia dizer ser recessivos, tá? Para vocês entenderem mais fácil, que estão relacionados ao autismo. Lembrar que a gente tem 25 mil genes e tem mais ou menos 600 a 1000 genes que estão relacionados ao autismo. Tem 100 genes com mais expressão, ou seja, quando eu tenho esses genes é mais comum que tenha de fato autismo, ou seja, dos 25 mil genes, nós temos mais de 100 genes muito bem identificados com relação ao autismo. E essa parte do diagnóstico do autismo, principalmente quando já está crescido, né? Falando da parte crescido já. Uma coisa que a gente sempre escuta é que andou na ponta do pé, aí tem o do não ter o contato visual. Sim. E uma coisa que a gente observa, porque a gente tem esse contato, que a gente estava conversando com vocês, com uma criança autista, é a parte dele não lembrar o meu nome. Sim. Por quê? Por que ele não lembra o meu nome? Mesmo convivendo comigo diariamente, ele não lembra o meu nome. Não é que ele não lembre o seu nome, e a gente também não pode generalizar que os autistas não lembram o nome. Eu tenho autistas que lembram sequências de senhas gigantes. Eu tenho autistas que lembram o número de países, capitais, né? E assim sucessivamente. Eu tenho um autista lá em casa que ele está com hiperfoco em carro e ele já facilmente fala o nome de uns 100 carros. Então, o autista não tem problema obrigatoriamente de falar nomes. Agora, tem que entender o nível de comportamento e de comprometimento que ele tem. Pode ser que ele não faça uma associação, pode ser que ele repita outro nome, pode ser uma série de coisas, mas ele não obrigatoriamente não lembra o nome, tá? Tem que entender exatamente o motivo, mas nenhum autista é igual ao outro, tá? Tem autistas que têm hiperfoco, que falam coisas gigantes, e tem autista que não consegue chamar pai de pai. Doutor, eu queria falar também agora, a gente já que está falando do autismo, o doutor tem um livro publicado, né? Ah, sim. Parabéns, doutor, pelo livro. O Legal. livro dele foi publicado esses tempos, foi do Sim, semana, foi né? agora. No dia 18/6, a gente lançou o livro Simplificando o Autismo. Dia 18/6 é o dia do orgulho do autismo, né? Então, foi uma data escolhida a dedo para que a gente pudesse lançar. É um livro que tem quase 60 capítulos, quase 500 páginas. É um livro muito bom mesmo. E para quem quiser adquirir, é só colocar Simplificando o Autismo que vocês conseguem... Dá uma olhada, né? Aham. Doutor, esse teu livro é para que público-alvo? Todos. É para profissionais, é para pais, é para familiares, é para todo o público. A gente tem muito embasamento científico, então vocês vão ver lá que todo capítulo tem referências científicas, mas é uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, que a gente fala desde a criança que tem dificuldade em usar a chupeta ou está tendo dificuldade em retirar a chupeta, desde questões pontuais de como como pode ir ao dentista. Então, assim, realmente como eu falei, são 60 capítulos, né? Então, tem assunto de todos os gêneros, gostos e maneiras. E essa parte que você falou dos pais da mãe é muito importante, né? Não há eles dúvida. Entenderem e eles aprenderem a lidar com principalmente o não, né? Lembra que a gente viu bastante esse negócio do não? Que às vezes, pegar, por exemplo, ele tá fazendo isso aqui de errado, aí a mãe chega, em vez de falar, não faz isso, ela pega e fala, vamos fazer isso? Sim. Dá essa segunda opção, né? Quando pais, familiares, escola e terapeutas estiverem de fato capacitados para atender o autismo, é quando ele tem o seu ápice de evolução. Acontece que muitas crianças autistas não evoluem porque o básico não é bem feito. E o básico bem feito é, de fato, rotina, sono, restrição ao uso de telas e estudar. Existe uma ciência comprovada que mostra que o autista que recebe esse tratamento de forma precoce, com intensidade, quantidade, regularidade, ele deve evoluir e deve evoluir muito, muito bem. Então a pergunta é, será que o problema de fato é o autista ou o problema são as pessoas que deveriam proporcionar isso a ele?
É porque a gente tem, o Arthur estava te contando, né? A gente tem contato com uma criança autista de 5 anos. E, assim, em 1 ano a gente percebeu o quanto ela evoluiu. Desde o diagnóstico, ela passou pelas terapias, ela trocou para uma escola mais inclusiva, né? Os pais ali sempre. Então, tipo assim, quando a gente conheceu a criança, ela não te dizia oi, não te cumprimentava. Sim. E hoje ela já vem te procurar, já vem te conversar com você, sabe? Interagir com você. E era uma criança, assim, muito irritada, uma criança muito estressada. E hoje é uma criança muito tranquila, assim, sabe? E até a gente mesmo aprendeu a lidar com ele, principalmente desse de cumprimentar. Em vez de falar só oi, às vezes fala oi pra mim. Sim. E aí ele fala oi pra você. E é tipo assim, é uma questão, tipo, igual eu tava falando com a mãe dele, falei assim, às vezes antes de qualquer coisa, eu peço permissão pra ele se eu posso. Posso brincar com você? Posso te dar um abraço, sabe? Sim. Pra não ser uma coisa invasiva com ele, porque eu sei que ele, qualquer coisa que eu fizer, ele vai achar que às vezes eu tô sendo invasiva com ele. E pode desregular ele. Larissa, a maior parte dos autistas, eles têm o que a gente chama de genética favorável. Ou seja, ele não tem um grande comprometimento genético. Dito tudo isso, a maior parte deles também deveriam evoluir muito, muito bem. Para a independência, para a autonomia, para a felicidade, tá? Só que para que isso aconteça, mais uma vez, é necessário que todos estejam envolvidos no processo. Então, o comum é isso que você viu. O comum é que ele melhore com o tempo, que ele comece a falar, que ele comece a brincar, que ele comece a socializar. Não é o comum, a criança tem 2 anos, recebe o diagnóstico, está com todos os atrasos e ela tem 4 anos, ela está mais ou menos no mesmo local. Isso não é o comum, isso geralmente deveria ser a exceção. Igual a gente estava falando também da parte dele, uma coisa que a gente prestou bastante atenção é com relação a você falar que você tá chateado com ele. Sim. Pra ele dói muito mais do que você brigar com ele, né? Sim. Ele te pede desculpa. Ele fica super triste que você fala assim, tô chateado com você, não gostei do que você fez. E para que ele entenda essa situação, né? Sim. Isso é muito interessante. A gente tá aprendendo cada vez mais. É o que o doutor falou mesmo. Cada criança tem sua própria característica. Sim. Nós temos Sim. Né? Ele que tem 5 anos e eu conheço também um rapaz que acho que ele tem 25 anos, também autista, mas ele trabalha, ele vive a vida dele normalmente, sabe? Ele tem ali os seus momentos de crise, né, tudo, mas quem não tem, né? E é interessante isso, que cada criança autista tem a sua própria característica, a gente não pode generalizar, né? Perfeito. Doutor, e essa criança, principalmente na escola, porque, por exemplo, o que a gente está falando dele aqui, a gente já está falando dele, mas tirar umas dúvidas. Porque, por exemplo, ele descobriu que ele conseguia ir embora mais rápido da escola. Como ele descobriu? Ele é extremamente inteligente. Ele é muito. Ele assiste vídeo, assim, às vezes assistia vídeo no YouTube. Ele canta em japonês com 5 anos. Sim. E ele aprende a língua muito fácil. E aí ele descobriu como é que ele ia embora. Como é que ele fazia? Ele descobriu que se ele mordesse a professora... iam chamar a mãe dele na escola e ele podia ir embora mais cedo. E aí, quando a mãe dele perguntou pra ele, por que você fez isso? Se o nome dele é Tiago, vou falar, né? Se o Tiago morder a professora, a mãe vem buscar o Tiago. Imagina. Isso ele tinha 4 anos, né? Já faz um tempinho já. As pessoas acreditam que o autista tem um nível de deficiência intelectual, o que não é verdade. O autista muitas vezes tem uma forma de processar a informação diferente. Então, não podemos colocar na caixinha de que esse autista não terá habilidade pedagógica, funcional. Eu tenho autistas que conseguem ler e escrever aos 4 anos, mas não conseguem abotoar as suas camisas aos 8 ou 9. Então, isso é o autismo. É uma série de inabilidades que devem ser, lógicos, esvanecidas, melhoradas ou adicionadas ao seu repertório que ele tenha para que ele possa evoluir da melhor maneira possível. Existe uma outra coisa também que as pessoas confundem muito, que é empatia e afeto. Eu ouço muitas pessoas falarem, autista não tem empatia, o autista não tem afeto, ele não gosta das pessoas. Não é verdade. O autista, ele tem afeto, mas ele tem dificuldade com a empatia. Mas o que é empatia? Você não pode confundir empatia com afeto. Empatia é eu me posicionar no lugar do outro. Eu entender o que o outro está pensando, eu entender o que o outro gostaria que eu fizesse.
E isso, de fato, eles têm dificuldade. Então, você chega depois de um dia de trabalho e você espera que o seu filho te abrace. Ou seja, ele deveria ter a empatia de saber que eu, pai, quero que ele me abrace. Mas ele não vai fazer isso porque para ele continuar lendo um livro faz mais sentido. Mas o afeto dele, eu poderia dizer que talvez seja até maior do que das pessoas típicas. Porque é mais genuíno, verdadeiro, unilateral. Então, o autista tem, sim, afeto. Mas ele falha no que a gente chama de teoria da mente, que é a empatia. E isso é uma coisa que acontece até com a gente, né? Da parte da empatia, com relação a, às vezes, esperar muito da outra pessoa ou pensar que ela vai pensar da maneira que você pensaria. E aí você fica chateado porque a pessoa não fez do jeito que você esperava. Ela não te chamou para sair, ela esqueceu de chamar você para sair. Mas aí, lógico que todos nós gostamos de ter os nossos egos afagados, todos nós gostamos de ser paparicados e todos nós gostamos de atenção. Mas lembrar que quando nós nos sentimos mal sobre aquilo que o outro deveria fazer ou falar, fala mais da gente do que da própria mente do outro. E isso é, de certa forma, um nível de insegurança e imaturidade. E tá tudo bem. Nós somos imaturos e deveremos amadurecer com o tempo. Mas se você se fragiliza cada vez que alguém fala alguma pequena palavra, se você se fragiliza cada vez que alguém tem uma pequena ação, se você acredita que cada ação é sempre voltada para ti e que tá todo mundo contra você, eu acho que você está num lugar de vítima e num lugar de fragilidade. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo, que eu não sou responsável pela atitude do outro. Exato. Diz sobre ele, não sobre mim. Sim. Diz sobre mim como eu vou reagir à ação dele. Como ele, exatamente. Doutor, com essa parte do autismo, queria principalmente agradecer você ter aceitado vir aqui. Imagina. É uma honra. É um prazer. Aqui. Pra gente foi maravilhoso falar tanto da pediatria quanto do autismo. Poderia durar horas, né? Poderia durar horas. Mas o pessoal vai almoçar, ele vai jantar daqui a pouquinho. Eu também. Eu também não almocei. Eu vou almoçar. Queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente, que assistiu a gente até agora. Quem quiser seguir a gente no Instagram, vai estar aqui. Quem quiser não, sigam. Segue. Sigam o doutor também, que ainda não segue. Conteúdo de qualidade, por que não? O doutor também aqui. Sim. Do Med Ensina, você vai querer que segue o seu? Por favor. Como que não? Nós estamos pagando conta aqui, vamos seguir. Alguém tem que crescer. Alguém fazer eu ficar famoso. Arthur Botelho. Arthur de Botelho. Larina Arimaz. Vai colocar aparecer aqui. Vai aparecer. Perfeito. E é isso, gente. Muito obrigado. Comenta aí embaixo, você que está assistindo. Comenta aí o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês têm mais alguma pergunta, alguma curiosidade, para numa próxima oportunidade a gente trazer o doutor aqui de novo. Perfeito. E sanar essas dúvidas, né? E um próximo assunto que o pessoal queira também comentar aqui embaixo. Um próximo assunto, uma próxima especialidade que vocês queiram ver aqui também. E é isso. Episódio toda quarta, às 8 horas da noite, horário de Brasília. Acompanha a gente aí. Aciona o sininho aí. Aciona o sininho. Aciona o sininho tem tudo agora, né? E é isso. Que isso, cara? Tão bem pra caramba que os meninos estão afinados. E tem aquela, o que você não sabe, o Med ensina. Valeu, gente.